Estamos em mais um episódio incrível, onde nós temos uma mulher aqui extraordinária, uma amiga dos bastidores e hoje conhecendo aqui na vida real. Ela é a Samantha, casada com o Gregory, mãe da Fernanda, e tem de formação, ela é personal e empreendedora na Anifax, assessoria esportiva de condomínios. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, eu quero agradecer por estar aqui com vocês e vai ser muito bacana aí o nosso bate-papo. Com certeza. Uau! E antes de saber essa história incrível, nós vamos agradecer aos patrocinadores Braga e Braga, doces, decoração, festas na Zona Leste, mas também tem e-commerce que entrega. Cristal Bela, fabricação de molduras, ela é líder no mercado. Temos a FTP Contábil, que é especialista em redução de impostos, carga tributária, e a DLR Marketing Digital, que também é especialista em tráfego pago. E vamos lá, então, conhecer um pouco da história da Samantha. Samantha, então, assim, você além de personal trainer, você também tem inovações na área fitness. Conta um pouco da nossa história, por que você escolheu ir para essa área da saúde, de educadora física? Conta para o público que quer aí conhecer a sua história de sucesso. Então, Pri, o que acontece? Eu quis entrar nessa área, né, da saúde, porque eu amo pessoas, eu quero ver pessoas mais saudáveis, e também porque eu tive um avô, né, que meu avô era o amor da minha vida, assim, e ele teve um câncer, e logo no comecinho, ele não teve muito tempo, assim, né, de se cuidar. E quando meu pai levou ele no médico, o médico falou para ele assim, olha, se você tivesse ido no médico, se você tivesse feito alguma atividade física, ele não estaria nessa situação. E aí eu pensei, bom, se ele tivesse feito atividade física, poxa, então eu vou fazer com que as pessoas se movam, para que ninguém passe por isso. Porque realmente é um sofrimento muito grande, né? E aí eu comecei a conhecer um pouco da educação física, e ver o quanto a educação física era apaixonante no sentido de cuidar das pessoas, porque não é somente cuidar do corpo, porque a gente cuida da mente, nós somos psicólogos muitas vezes, né? Então a gente cuida da mente, a gente cuida da saúde física, a gente cuida da saúde mental, emocional das pessoas, e por servir as pessoas também, isso me traz um prazer muito grande. E aí, o que acontece? Eu comecei, na faculdade eu já tinha, eu decidi fazer educação física, mas eu também tenho a formação em marketing. E aí, o que acontece? A educação física, para mim, foi muito importante porque eu vi pessoas que não tinham uma mobilidade mudar totalmente a sua vida. Eu vi famílias que tinham completamente uma forma de se alimentar, de hábitos completamente diferentes, que não eram saudáveis, mudar, e aí eu falei, bom, é esse o caminho. Então, eu quis alcançar cada vez mais pessoas. Então, eu comecei como personal, porque a gente tem que ter um começo, né? Mas eu tenho essa veia empreendedora, e eu tive também o meu marido, que ele é o presidente da empresa, e ele sempre foi muito meu apoiador. Então, toda coisa que parece ser muito louca que eu falo para ele, ele fala, não, então vamos fazer. E aí a gente entrou, depois do personal, a gente começou a fazer a assessoria esportiva, né? Legal. Aí. E é legal porque, assim, tem muita gente que fala assim, mas eu não quero empreender, eu quero ser um personal trainer. Ótimo, mas olha só, como um propósito de vida que você tem, ajudar o próximo a levar o Movimente-se, como que a pessoa, quando empreende, ela consegue ainda alcançar muitas mais pessoas. Sim,
E é Isso isso, é né? interessante. Sim, porque assim, não tem problema nenhum, né? A pessoa, porque a Claro. gente sabe que não vai ser para todo mundo Sim. empreender, né? E a gente precisa de pessoas também que não empreendem, Sim, né? sim. Mas o que que acontece? Quando a gente empreende, a gente consegue alcançar esse público. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Porque o que que eu pensei? Eu pensava, nossos planos e pensamentos, eles são muito pequenos, né? Sim. Verdade. Dentro do propósito de Deus para nós. Uhum. E aí, o que que acontece? Eu falava assim, nossa, quando eu tiver 15 alunos, para mim tá bom. Aí, olha só, 15 alunos. E aí, o que que acontece? A mentalidade escassa. A mentalidade escassa. E aí, o que que acontece? Eu comecei, e quando eu comecei com o personal, não foi uma coisa fácil. Quando eu via amigos meus, quando eu já estava bem, ligando para mim, falando assim, mas você tem um personal? Eu falava, gente, é tão difícil o começo, né? Sim. Porque eles não sabem, né, muitas vezes do nosso começo, né? Uhum. E assim, eu tive que enfrentar muitas dificuldades, eu tive que entregar folder, que era a estratégia que eu tinha na época, porque na minha época eu não tinha internet. Sim. A internet não era forte. Sim. Então eu não tinha além de não ter, né? Porque hoje muitas vezes a gente não tem a habilidade na internet, Sim. né? E naquela época eu não tinha a internet a meu favor. Então o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter o que que eu tenho a meu favor é o panfleto? Então vai ter que ser o panfleto. Uhum. Então eu tinha que panfletar. Sim. E qual E que eu era a sua ia- estratégia para poder panfletar? E aí eu ia nos condomínios, entregava para os porteiros. E eu falava para eles, olha, eu sou personal. Se você tiver alguém que tem interesse em personal, ligar aqui na portaria, você me indica? Eles falavam, não, tudo bem, eu indico você. E eu passava todo dia naqueles mesmos lugares. Mas eu andava 20, 30 quilômetros todos os dias. Nossa. Eu andava muito. Porque, querendo ou não, de um residencial, de uma portaria de um residencial até a casa de um aluno, a distância é muito grande. E eu não tinha carro na época. Então eu fazia isso tudo a pé. E às vezes, em época de chuva, onde eu morava, a rua não era asfaltada. Então, meu tênis ficava todo sujo de barro. Eu chegava em Alphaville, eu falava, gente, vou ter que parar no ponto de ônibus, trocar o tênis, porque eu estou em Alphaville, né? Sim. Então, eu tenho que trocar o tênis para poder, pelo menos, panfletar direito, com dignidade, né, gente? Então- Mas vê, né? Olha só essa questão dos bastidores, porque Aham. quem olha, eu falo, uau, uma história de sucesso, não teve dificuldades, personal trainer. Mas olha o que você passou. Então, você tinha um bairro ali de alto padrão, melhor, que você tinha que se posicionar de uma maneira diferente, então Sim. levava um tênis. Sim. E Mas eu não tudo morava começa- num lugar que era assim, na época, né? Eu não morava no mesmo bairro. Sim. Mas eu tinha que me posicionar da maneira que as pessoas daquele bairro se comportavam, Sim. porque senão eu não A conseguia nem comunicação. chegar a me E você não tinha comunicar. nenhum marketing, né, Samantha? Não tinha nem marketing. Imagina se tivesse, eu já tava pensando, ó. E aí, o que que acontece? Eu peguei e falei assim, olha, aí eu comecei a panfletar, né? E fazer isso, pedir para eles me indicarem. Sim. E o que que aconteceu? Se fosse hoje, isso não daria certo. Porque em Alphaville, quem que você vai dar crédito para uma pessoa que está panfletando? Não, Você não tá, não você dá. não tem conhecimento, Sim. né? Se você está panfletando, você não tem conhecimento É algum. verdade. Mas como era aquilo que eu tinha que usar a minha estratégia. A sua estratégia, exatamente. E eu sei que muitas vezes as pessoas não vão querer fazer aquilo, porque muitas vezes as pessoas vão sentir vergonha, vai Sim. falar, eu vou fazer isso, né? E eu falei, não, eu tenho que fazer aquilo que está nas minhas mãos. E eu vou Com certeza. poder fazer tudo que eu puder Com para eu certeza. alcançar o meu objetivo. E o meu objetivo naquela época era os 15 alunos, né? E aí eles começaram a me indicar. Os porteiros começaram a me indicar. Olha E só, começou os as porteiros. pessoas a me ligar. E os porteiros começavam a falar assim, olha, eu te indiquei. Quando eu chegava na portaria, eu falava, olha, eu tenho o apartamento X, ou a casa X, que eu vou atender. Eles falavam assim, eu indiquei você. Ô, Samantha, mas você levava uma balinha, um chocolatinho, alguma Não, coisa e aí depois, ali? menina, que não você tinha nem fazia? dinheiro pra isso, amada. Tá vendo? Tinha nem dinheiro pra isso. Se eu tivesse que tirar pra fazer essa parte, né, de fazer um carinho neles, pelo menos, Sim. eu falei, vou ter que usar minha simpatia, né? Pra poder ganhar eles nesse sentido, por enquanto. Aham. Sim. Então, depois eu levava panetone, né, no Uhum. Natal, essas coisas pra eles. Ah, Mas no começo legal. não, porque no começo eu não tinha. Sim. Então, aí eu consegui chegar nesses alunos. Só que quando eu consegui chegar nesses alunos, eu ouvi Deus falando pra mim assim, olha, agora é a hora de soltar. Porque você vai para um outro nível.
Só que eu tinha alunos que eu tinha aula há 13 anos, Nossa. eram meus alunos. Hum. Eu tinha alunos, minha primeira aluna, ela tinha Alzheimer. E aí, quando a filha dela me contratou, ela falou assim, Samantha, minha mãe não consegue jantar, a gente vai jantar com ela, e ela não consegue jantar, e eu passo vergonha, porque eu tenho empresas, não sei o quê, eu vou para jantares que, se eu levar minha mãe desse jeito, não tem condição. Então, eu quero que pelo menos ela consiga levar o garfo na boca para ela não colocar a boca no prato. Eu falei, tá bom. E aí, quando eu entreguei, eu peguei a mãe dela com 82 anos. Quando ela parou, ela tinha 86. E aí eu falei para ela, olha, a gente vai parar, porque agora ela precisa descansar. E aí ela já levantava sozinha, ela não precisava mais de ajuda da moça que legal. ajudava, ela já comia já, que ela já era uma senhora, ela era uma senhora suíça, então ela tinha toda uma, sabe, um protocolo. E aí era muito engraçado, porque ela me dava várias dicas, né? E aí ela falou assim, mas Samantha, por que a gente vai parar, se ela tá tão bem? Eu falei, então, a gente vai parar porque, assim, se fosse pelo dinheiro, eu falaria pra gente continuar. Mas porque eu sinto que ela tá cansada. Então, assim, chega um momento que você tem que parar. Então, a vida inteira sem fazer exercício. Ela começou a fazer com 82. Aí ela tinha Alzheimer. E aí você via que ela tinha uma série de patologias. Que ela precisava ter um Sim. período, sabe, de descanso Uhum. mesmo. E naquele ano, ela faleceu. Nossa. Que Porque interessante. você percebe que a pessoa Sim. precisa mesmo, sabe, e você, como você lida muito com pessoas, Tem a essa cada pessoa você tem sensibilidade. essa sensibilidade. E aí eu comecei a dar aula para diversas pessoas em Alphaville, e eu sou muito grata, assim, porque Deus foi tão bom para mim, porque cada aluno me ensinou uma coisa. Eu tinha alunos que eram empreendedores e eles me davam uma aula de empreendimento, que eu falava, gente, nem se eu fizesse curso, eu ia conseguir aprender o que eu aprendo com esses caras. E é tão engraçado que eu nem pensava em ir na área de construção, e eu já tinha um aluno que ele era arquiteto, já ganhador de Jacaré de Ouro e um monte de coisa, e ele já tinha, ele faz cenografia de várias empresas Uhum. grandes, e eu não ligava muito para arquitetura. Mas eu falei assim, olha como Deus já coloca as pessoas certas no seu caminho. É Sim. verdade. Porque aí ele me deu um despertar. Porque tudo que eu vejo agora, eu falo, nossa, o Hugo ia ver desse jeito. Porque ele tem, sabe, esse feeling, Sensibilidade. então, ele tem essa coisa. Então, assim, e aí ele foi me mostrando essa parte de ser um empreendedor, mas você ser um empreendedor e você permanecer com a sua verdade, Uhum. permanecer com a sua essência. Sim. Então, ele era um cara extremamente simples. Um cara que tinha de tudo, que já tinha no meio já era super conhecido, né? Então, assim, e um cara simples, simples, simples. Então eu falei, bom, um dia eu quero ser assim, porque tem pessoas que entram na nossa vida para nos mostrar como não ser, Uhum. né? Verdade. E tem E pessoas que outras entram como queremos ser. como querendo ser. E outros alunos também, que é uma médica, que ela me ensinou família. Como que você, mesmo tendo a sua profissão, como que você pode tratar a sua família, né? Então, assim, eu falei, nossa, como Deus foi lindo, porque, assim, cada aluno me ensinou uma coisa. E aí eu fiquei com eles por 13 anos, e quando eu saí, me deu uma dor tão grande no coração. Eu passei, assim, uns dias, eu confesso que eu chorei, porque eu falei assim, gente, como é que você solta isso agora? Você ficou Né? de luto. Fiquei. Porque eu falei, como é que você solta agora? Eu cuidei dos filhos quando eu tinha 9, hoje tem 21, Uhum. 22, né? Então eu cuidei dos filhos, eu cuidei do marido, eu cuidei da esposa, né? Eu sempre fui personal de casais. E eu nem me especializei nisso, Uhum. mas eu sempre sempre era casais. E aí eu nunca quis muito fitness, eu nunca quis muito essa parte de estética, Certo. porque eu gostei muito mais da área de bem-estar e de saúde. Porque eu sei que com bem-estar e saúde a estética vai vir de graça. Sim. Entendeu? E eu sabia também que não ia ser um aluno rotativo para mim. Uhum. Porque os alunos que gostam de bem-estar e saúde, de longevidade, eram os alunos que tinham um poder aquisitivo maior e que não iam me deixar depois que ele conseguisse o corpo que ele queria. Uhum. Porque ele queria saúde para desfrutar do dinheiro Sim. que ele tinha. Sim. Né? Então, quando eu cheguei nessa fase, eu falei, e agora? Né? Aí Deus falou, agora você vai ter que soltar. Aí eu falei,
Não E queria, agora? né? Não queria soltar, e agora? Alcançou o sucesso dos Pois 15 é. alunos? Só que aí eu consegui, e você nunca consegue aquilo que você determina. Você sempre vai conseguir em Deus superior àquilo que você quer. Então, eu tinha os 15 alunos e eu tinha um propósito e eu tinha as propostas. E aí eu tinha os 15 alunos e me ligava esposa de jogador de futebol, me ligava cantora sertaneja. Tudo para saber, assim, Samanta, olha, me indicaram você, eu queria que você me desse aula. Não, mas eu queria você. Eu falava, olha, eu tenho um personal, eu posso Já te tô indicar. querendo a aula da Samanta. Eu tenho um personal, posso te indicar. Não, eu queria você. Uhum. E assim, é difícil quando você gosta de fazer uma coisa, né? Sim. E você fala assim, olha, não posso, daqui 1 ano, eu já determinei, né? Então, daqui 1 ano eu tenho uma empresa e eu vou focar na minha empresa e eu vou deixar todos os alunos que eu tenho para os personagens que já estão no meu ciclo dentro da minha empresa. Sim. Você aprendeu a falar não para cumprir o propósito. Para cumprir Porque o propósito. assim, eu imagino que eram propostas irrecusáveis, Sim. de pessoas assim, de alto escalão, que você Sim. falou, uau, é Sim. meu sucesso. Sim. Era o que eu esperava. Mas você Porque teve na que verdade falar não. Sim, porque na verdade eu trabalhei para isso, Sim. né? Antes de conhecer o propósito. Então eu trabalhei para isso, para chegar nesse estágio de ter essas pessoas me ligando. E aí quando essas pessoas me ligaram, eu tive que falar não. Não, eu tenho um outro personal, eu posso te indicar esse personal. E aí deixar essas pessoas. Mas aí conta melhor aí pra gente saber. Isso aí pra deixar essas pessoas foi pra dar início A Anifax. assessoria esportiva, a Anifax. Tá. E aí o que aconteceu? Como que surgiu isso antes? Porque eu precisava cuidar de mais pessoas e eu não tinha braço para isso. Porque como personal, eu conseguia cuidar daquelas 15 pessoas, porque o meu olhar era limitado para as 15 pessoas, né? E por mais que eu quisesse mais pessoas... Até para entregar a qualidade que você entregar. preservava. Sim. Então, assim, por mais que eu quisesse também atender mais pessoas, 20 pessoas que fosse, eu não ia conseguir. Porque eu não tinha braço para atender 100. Dentro de um condomínio, 1000 alunos, entendeu? E para multiplicar seu talento, seu dom, e aí onde surgiu para empreender, e eu acredito que deve ter sido desafiador no início. Sim. Ainda mais com esse amor que a gente se apega às pessoas. Sim. E como que foi isso, esse início, essa transição? E quem teve a ideia? Então, aí eu tive a ideia da assessoria esportiva. E aí o que aconteceu? O que nós fizemos, né? Eu falei, bom, eu não tenho braço para todo mundo, então eu preciso treinar pessoas para cuidar de mais pessoas. E aí vamos fazer uma assessoria esportiva, onde a gente tenha personal, onde a gente tenha professora de ginástica, onde a gente tenha professores de tênis, de esportes, onde a gente tenha professor de natação, onde a gente cuide do bebê até a melhor idade. Dentro dos condomínios. E aí a gente leva comodidade para as pessoas, onde elas não precisam sair, onde a gente possa levar segurança para as pessoas, porque aí elas não vão tirar o carro da garagem para poder sair e ir para uma academia, e onde a gente vai poder cuidar dessas pessoas no ambiente do lar delas, né? E a Anifax hoje ela está presente em São Paulo. Lugares? Em São Paulo. E aí o que acontece? Nós fizemos essa transição do personal para assessoria esportiva. E quando você faz essa transição, praticamente você começar do zero. Porque eu tive que correr atrás de clientes, né? Porque aí eu tinha os personagens, eu não tinha os clientes dos residenciais, né? E aí você tem que começar do zero de novo. E aí quando você tem um emprego e você dá um upgrade, uma coisa que você já tem, é ótimo. Mas quando você já tem o upgrade, você tem que dar um down, porque você vai falar, eu vou ter que descer, porque eu vou ter que escalar uma outra coisa agora. E sem contar que não era mais o folder, o completo. Não era mais o folder, entendeu? Então a prospecção, quem era a prospecção? Era eu no telefone. Entendeu? No telemarketing. Então eu fazia o telemarketing. Porque eu tinha trabalhado como telemarketing. Antes da educação física, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Legal. Entendeu? Então, assim, com 14 anos eu comecei a trabalhar. E meu pai sempre tinha me dado de tudo, ele sempre me deu de tudo. E quando eu comecei a trabalhar, meu pai, nossa, ficou super assim, falou, nossa, minha filha, mas pra que você quer trabalhar? Eu falei, pai, eu quero comprar minhas coisas. Eu quero ter meu dinheiro. Não é porque você não pode me dar, eu sei que você pode me dar. Mas eu quero trabalhar. E aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar.
E aí, o que que acontece? Eu peguei e falei assim, bom, agora eu vou ter que... Aí eu trabalhei com telemarketing, eu fiz eu fiz assessoria de imprensa, né? Eu fiz assessoria de imprensa em uma TV, então assim, e E aí você aí, já tinha todo esse e já tinha embasamento toda essa bagagem. para poder fazer o telemarketing E olha que acontecer. engraçado que é, né? Porque assim, o marketing não tinha nada a ver com a educação física até então, né? Sim. O telemarketing não tinha nada a ver com a educação física também, mas tudo na nossa vida vale como experiência. A assessoria de imprensa também não tinha nada a ver, porque é algo do jornalismo, né? Só que Sim. tudo valeu, porque quando eu queria uma matéria numa revista, eu ligava e falava com uma assessora de imprensa. E eu saía. E eu fazia, porque eu fiz duas coisas de risco quando eu tive a Anifax, porque a Anifax no começo não se chamava Anifax, chamava ADA Sports. Só que eu tive uma empresa da Alemanha, que aí no começo eu não tinha cliente, aí eu ficava, meu, será que é isso mesmo, tal? E aí eu tive uma resposta, porque essa empresa da Alemanha entrou em contato mandando um e-mail em inglês, falando assim, eu queria saber se vocês querem vender esse nome pra gente, porque a gente também tem o ADA, mas é um ADA com outro nome. E aí eles falaram, e no futuro vocês vão ser um concorrente nosso. Aí eu falei, como que eles estão acreditando mais na gente do que a gente, uma empresa da Alemanha? Exatamente. Não posso pegar e fazer isso comigo mesma. Então, muitas vezes, você deixa de acreditar em você, sendo que você tem um produto excelente nas mãos, né? E aí, eu peguei e fiz um rebrand da marca. E aí, eu troquei de ADA para Anifax. Então, já foi um outro risco que eu corri, porque eu troquei logomarca, troquei nome, troquei site, troquei tudo, né? Uniforme, Essa é tudo. das minhas. Entendeu? E sem pensar. Tipo, meu, vamos pra cima, vou ter que fazer. Entendeu? Então, quando a gente fez isso, que a gente trocou que a gente fez essa mudança, a gente viu que foi uma mudança para o nosso bem. E aí eu tinha, na ADA, eu tinha matéria, porque eu tinha ligado já, como assessora de imprensa, pedido, falou, olha, eu tenho uma empresa que é assim, assim, assada, é uma empresa nova, é uma assessoria esportiva, que na época ainda não era para construção, a assessoria esportiva não tinha esse braço ainda, né, para construção. E aí eu falava, olha, é uma empresa assim, assim, assado, tal. Eu queria saber se vocês querem uma pauta. E aí eles falavam se eles queriam ou não. Eu falei, não, já tenho, então vou tentar sim. Como você conseguia esses contatos? Porque eu já tinha trabalhado como assessora de imprensa. Sim. Então os contatos para mim estavam fácil, né? Eu já tinha até e-mail às vezes, né? Quando de assessora de imprensa eu já tinha e-mail do pessoal. Então eu mandava e-mail e às vezes quando eu não sabia quem era a pessoa, eu mandava o e-mail para determinada pessoa que eu conhecia e falava, fulana, você conhece? Ah, eu conheço, vou mandar o contato para você. E mandava. O telemarketing Entendeu? foi para aprender a perder a vergonha. Foi, para Não, se bem que para quem já batia lata de porta em porta, não tinha mais vergonha. Não tinha. Não tinha essa daí. Mas não. a gente sabe que, assim, eu trabalhei também com presencial. E com o telefone é bem diferente, porque... E a mesma coisa aqui. Na gravação. Você fala assim, nossa, mas você sabe falar, você é tão comercial. E ali você vai tirar de letra. Só que a gente treme na base, gagueja, repete não sei quantas vezes. Sim, né? sim, porque aí também teve isso, né? Porque aí agora a gente tá tudo no digital. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal falou, Samanta, agora você tem que colocar a sua cara. Eu falei, gente, agora eu vou ter que colocar a cara. Não, agora é boa, né? Eu falei, gente, não, mas eu não vou ter essa habilidade. Eu não gosto, eu nem gosto, né? Aí, não, mas você vai ter que gravar assim? Falei, bom, gente, a gente tem que gravar porque a gente tem que vender nosso peixe. E aí você você só vai ficando bom com a prática. Então você vai repetindo e tudo aquilo que você vai repetindo, uma hora você vai fazer com perfeição. E os primeiros nunca vai ser perfeito. Não. E nunca por mais que você faça 10 mil vezes, milhões de vezes, você nunca vai atingir a perfeição. Né? E é isso que é legal, que as pessoas se conectam porque você é de verdade. Sim. Porque a partir do momento que você é aquele robô, as pessoas não vão se conectar com você, né? E o que eu falava para os meus alunos, o que eu falo para as pessoas, o que eu falo para os meus clientes é exatamente quem eu sou. O que eu vendo é o que eu sou. O que eu vendo para eles é aquilo que eu acredito, né? E o que eu falo para eles é o seguinte, o futuro do bem-estar tá nas mãos das construtoras. Por quê? Porque a partir do momento que você entrega para o cliente, desde o lar, um bem-estar, vai ser dificilmente ele vai sair para procurar uma outra coisa. Com certeza. Entendeu? Se você entregar algo de qualidade. Agora eu já peguei coisas muito
deficiente. Então, assim, coisas faltando piscina ruim, parte fitness ruim, com layout ruim, né? Então, assim, aí a assessoria esportiva me serviu para quê? Para eu poder ligar para as pessoas. Então, tinha todas essas coisas que eu já tinha trabalhado, Sim. montei a assessoria esportiva e aí a gente viu que deu certo. Falei, bom, agora que deu certo, legal. Como que a gente pode atingir mais pessoas daqui para frente? Com a construtora. Por quê? Porque com a construtora a gente atinge a partir da base. Então, a gente vai conseguir, não precisa Amarrar. fazer uma revitalização. Aham. A gente pode fazer uma coisa perfeita já do início. Verdade. Ele não vai precisar fazer, porque antigamente era obsoleto. Se a gente pegar aqueles condomínios que existem no Morumbi, em São Paulo, né, que antes era gravado novela, Sim. hoje eles são totalmente obsoletos. Por quê? Porque fizeram uma Sim. piscina na sacada que os caras não conseguiram fazer a dimensão. Nem os engenheiros conseguiram fazer isso. Por quê? Porque eles também não tinham um professor de educação física que falasse, olha, isso aqui não vai dar certo. Porque Verdade. vocês daqui a pouco não vão ter público para isso. Por quê? Porque esse bairro aqui não vai funcionar. Nesse daqui 5 anos não vai funcionar. Porque você Verdade. precisa estudar isso daí também. Uma projeção. Entendeu? Precisa fazer essa projeção. E o que acontece hoje, que a gente vê nas construtoras, é isso. Não existe uma pessoa na nossa área que possa fazer isso. E o que a gente vê? Se a gente tem arquiteto, advogado, você não vai fazer, você não vai no dentista tratar o dente com um psicólogo. Verdade. Na construção é a mesma coisa. Quando você vai tratar de bem-estar, você tem que colocar alguém que saiba, que entenda de bem-estar. Sim. Então, o que a gente está fazendo hoje é aquele trabalho de formiguinha, né? Porque eles não têm isso. Então, eles não sabem o que é isso. No máximo que eles têm é um professor de educação física para contar equipamentos dentro da academia. Sim. E para contar equipamentos dentro da academia, qualquer um faz. Qualquer um faz, Verdade. exatamente. Entendeu? Você precisa ter um especialista. Exatamente. Então, assim, quando você sempre faz o algo a mais, é o mais difícil você chegar ali. É mais difícil, porque assim, a assessoria também foi difícil, né? Uhum. Cuidar dos alunos de personal da maneira também que eu fazia também era difícil. E hoje eu vejo as pessoas falando assim, porque a gente sempre tem aquelas 3 fases, né? Primeiro você é doida, depois as pessoas riem de você, depois elas te perguntam como que você fez. Exatamente. Então a gente tem que descobrir que fase que a gente tá, né? Eu acho que eu tô na fase da doida ainda. Não, imagina. Entendeu? Mas o que acontece? Essa parte da construtora é isso. É fazer eles entenderem que eles precisam de um especialista dentro dessa área se eles querem construir bem-estar. Se eles falam de bem-estar, de wellness, né, que a gente até chama de build wellness, de edifícios, né, construções de bem-estar, se eles falam disso, eles precisam ter pessoas que são especialistas nisso. Sim. Senão não vai dar certo. Senão eles vão fazer algo que daqui a pouco vai estar obsoleto. Que você falou é importante, tem que ficar atento às evoluções, tudo que vem acontecendo. Como que você lida com isso para os próximos 5 anos? Então, na verdade, assim, a gente vê muita tendência de mercado, né? E as tendências de mercado todas apontam para o bem-estar. Por quê? Porque as pessoas vão precisar se cuidar. Não vai ter para onde fugir. Por mais que hoje exista diversos fármacos, que a gente chama, né? Que tem os seus nomes farmacológicos, mas que pode te ajudar em alguma coisa, que pode te ajudar a melhorar esteticamente, vai chegar um momento que as pessoas, para o bem-estar, não vai ter jeito. Elas vão precisar fazer movimento. Entendeu? Entendi. As grandes marcas já estão fazendo roupas, já estão fazendo anéis, que você pode verificar o seu batimento cardíaco. Então, assim, tudo para quê? Para que as pessoas possam ter uma melhora no seu bem-estar. E aí a gente tem um bem-estar de turismo, tem um bem-estar de várias coisas, mas quando a gente fala de bem-estar na construção, é porque você tem que ter um bem-estar que cuide do corpo, da mente e do espírito. Sim. Porque no lar é que você tem todas as coisas. Então, por exemplo, as pessoas hoje trabalham em home office, tem que ter um bem-estar ali. Por quê? Porque a pessoa trabalha em home office. Sim. Aí ela vai sair para ir para uma academia? Não vai sair nunca. Não. Entendeu? É muito mais difícil de quem já está na rua passar numa Passar na academia. Agora, academia. Quem está em casa não vai fazer isso. Exatamente. E o empresário, por exemplo, o empresário que está trabalhando home office, o cara que, de repente, está cuidando da sua saúde, né? A gente fala muito de longevidade. A longevidade, ela não existe se você não se movimentar, né? Não Verdade. existe sem esse bem-estar. Então, assim, quando a gente olha para o mercado,
Todas as tendências de mercado, ela aponta para lá. Por isso que hoje a construtora que não faz isso, ela é obsoleta. A construtora hoje que te entrega uma quadra, uma piscina e uma academia com aparelho multifuncional, esquece. Ela tá fora. Mas você vê como isso é uma visão. Porque assim, quem está de fora, se surge uma ideia de um negócio, vamos fazer isso, vamos modificar o mercado da construção para pensar aí a longo prazo, para pensar no bem-estar. A maioria das pessoas vão falar: "Não", eles não vão querer agregar esse custo em algo que já dá certo, em algo que já funciona. Então, assim, foi totalmente inovador, como você se diferenciou para conseguir chegar nesse público-alvo? Qual foi o seu diferencial? Então, é aquilo que eu estava falando para a Brasi, né? O que acontece? Quando eu saí de São Paulo, porque hoje eu não moro mais em São Paulo, eu moro em Brasília, né? Todas as minhas coisas estão em São Paulo, né? E aí eu e meu marido, a gente vive pensando em estratégias para a empresa, né? Só que ele tem uma outra empresa à parte, né? E aí, o que acontece? Quando você é especialista em algo, você sempre está pensando em melhorar. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, aquela pessoa é diferente, mas você não sabe o que é, né? É porque ela sempre está buscando uma habilidade a mais. Quando eu saí de São Paulo para ir para Brasília, eu saí de São Paulo para começar do zero de novo, em Brasília, no caso, né? Então, o que acontece? Essa habilidade a mais é o quê? É como se fosse um papel um desenho que você já coloriu, e aí tem uns cantinhos lá para colorir, porque você sempre tem algo para melhorar. Sim. Entendeu? E quando você atinge aquela habilidade que cada vez mais você está se aprimorando, vai chegar uma hora que ninguém vai te alcançar. Daqui 5, 10 anos, ninguém te alcança. E aí, por mais que as pessoas não te deem ouvido agora, daqui 10, 5 anos, eles vão ter que te ouvir. Sim. Daqui 10, 5 anos, eles vão te procurar. Porque não vai ter outra pessoa que faça o que você faz. Concordo. Exatamente. Entendeu? Porque você já está... você se submeteu a desacelerar o seu crescimento, que foi o que eu fiz. Eu me submeti a desacelerar o meu crescimento para me aprimorar mais e ver o que o mercado precisa. Então, o mercado ele precisa disso. Então, eu estou disposta a entregar para eles. Só quem pode entregar hoje sou eu. Não existe outro. Uau. Não existe outra empresa. Então, daqui 5 anos, não vai existir uma pessoa que consiga me alcançar, porque hoje eu já estou trabalhando para aprimorar isso que eu já tenho. Assim, de tudo que você falou, eu tive aqui uns insights assim poderosos. Primeiro, tem pessoas que elas acham que vão ser felizes ou vão chegar aí num patamar legal quando já chegar no topo do sucesso. E você conseguiu fazer isso mesmo na sua fase inicial. Você começou a modelar o ambiente que você estava, extrair o que aquele ambiente podia agregar para você no futuro, e você foi vendo a forma como as pessoas trabalhavam, como elas lidavam com o futuro, como elas se comportavam. Então, você foi modelando. E isso é muito importante para quem está assistindo, porque às vezes você não alcançou ainda o sucesso onde você quer chegar. Mas onde você está, na fase que você está, extrai o melhor e para ir para a próxima fase. Sim. E isso, assim, foi muito poderoso mesmo que você falou, esse insight e a visão do futuro. Sim. Porque você é uma pessoa que você tem uma visão daqui a longo prazo. É visionária. Sim. Sim. Muito legal, parabéns aí. Obrigada. E assim, trazendo para os dias de hoje, na parte da construção, o que a gente observa? O meu bairro, a Pri pode falar do dela também, você também pode falar de Alphaville. Aqui, Zona Norte de São Paulo, você não vê casa de térrea. Você só vê sobrado. Sim. E a gente está em 2024, indo para 2025. E até hoje se constrói o quê? Sobrados. Sim. Cada vez mais sobrados. Sobrados e prédios. Só que hoje eu tenho 38. Amanhã eu posso ter 60, 70, 80. E talvez eu possa ter uma debilidade física. Só que a construção até hoje não pensa no futuro. Exato. Faz pro aqui e agora. Faz para agora.
Aí você vai nas casas, os banheiros não tem uma barra antipânico para a pessoa se segurar, se apoiar. Sim. Eu vejo pelo meu próprio banheiro, pensando aqui. Eu tô com o bebê, eu não gosto de dar banho na banheira, Sim. então eu dou banho nele no chuveiro. Eu ponho um banquinho e sento e fico com ele ali. E não tem onde se apoiar, não tem onde se segurar. E até hoje a construção, ela entrega isso. Sim. Casas com escadas, com... A gente passou, faz pouco tempo, com uma doença na família. E a minha sogra, ela ficou 2 anos e 8 meses acamada. Nós tivemos que refazer um ambiente para ela poder ter comodidade, mas o quarto que ela tanto sonhou, a casa com que ela sonhou, que ela construiu, ela não podia mais ter acesso a tudo aquilo, por conta de uma doença que veio, de um AVC, e ela não poderia mais subir e descer escadas. Sim. E aí, ainda, até hoje, acontece muito isso. Então, é importante a gente estar preparada, porque isso é o visionário, ele está pensando numa visão de futuro. Assim como também pode acontecer, né, falando do bem-estar, da Sim. comodidade, ter essa visão para melhorar o A ambiente. vida. Então, você imagina assim, todas essas casas ao nosso redor. Amanhã ou depois acontece uma revolução na construção e fala, a partir de agora mudou o conceito, agora é esse daqui. Fica obsoleto também. Fica obsoleto. Como você deu o exemplo das casas, dos prédios. Dos prédios lá no Morumbi. E o que acontece? Também tem a sustentabilidade, né? Sim. Né? Você Hoje tem em que dia, quantos desconstruir pra parques, construir de quantos novo. parques a gente tem? Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de bem-estar, a gente também pensa nisso. Verdade. Então, o que de verde vai ter nesse condomínio, nessa construção, para essa família? Para que essa família desfrute. Sim. Porque eu vim agora, há pouco tempo, da Europa, e eu estava em Milão. E lá eles têm um condomínio, eles fizeram 2 torres, né? O Stefano Boeri, e ele fez o Bosco Verticale, que é floresta vertical. São 2 torres verdes, e eles fizeram com árvores e plantas. Eles gastaram mais de 10 mil árvores e plantas nas 2 torres. Mas é algo fantástico, porque quando você chega ali, o ar é mais puro, a qualidade do ar é melhor. Eles falaram até que vieram espécies de pássaros que antes não havia no ambiente. Olha que interessante. Então, olha só como que você pode mudar quando você mexe em coisas assim, Sim. na construção, que são fundamentais para as pessoas. São Porque assim, hoje detalhes. é muito urbano, e Milão é Uhum. muito urbano. Uhum. E a gente mora numa cidade, antes eu morava, né, aqui em São Paulo, que é muito urbano. Sim. Então, a gente precisa de coisas verdes também. Sim. Então, até nisso, a gente precisa pensar, né, para quem tem criança. Hoje as crianças não brincam na rua como a gente brincou. Entendeu? E o que vai ter para essa criança nessa construção? Se você for entregar só um parquinho, desculpa, mas você tá fora do jogo. Verdade. Entendeu? Tá fora do jogo. Então, se você tem que pensar na frente. O que essas crianças hoje elas querem? É a Então, vamos necessidade. colocar Uhum. aquilo que elas querem, para que a mãe possa trabalhar, Sim. né? Se de repente for ficar com uma babá ou com alguém que possa cuidar, para que essa criança ela possa se mover. Sim. Então, quando a gente colocou a assessoria esportiva, foi exatamente pensando nisso. Porque a gente colocou do bebê até a melhor idade. Então, assim, o bebê, ele tem natação bebê, tem o horário da natação bebê, tem as atividades musicais para bebê. Então, assim, por que não você colocar? E quando a gente coloca isso em custo, é uma coisa tão ridícula. Quando você faz para muitas pessoas, porque a gente estava falando, até eu estava conversando com meu marido falando sobre isso, o custo do bem-estar. Né? Às vezes para a pessoa pode ser muito caro o bem-estar para uma pessoa. Uma casa na praia. Mas o meu bem-estar de ir no final de semana com a minha família para a praia, eu não quero pagar o custo de um condomínio na praia em uma outra casa. Sim. Tudo bem, não tem problema nenhum se você não quer. Mas eu quero. Sim. Desfrutar, de repente, de ir no final de semana na praia e ter essa liberdade com a minha família, porque é o meu bem-estar. Então, quanto que custa o bem-estar para você? Então, para cada um tem um custo, né? E não tem problema nenhum, de acordo com o bolso de cada um. Mas da assessoria esportiva é tão pequena, muitas vezes, assim, a gente, para ajudar, muitas vezes, condomínios, a gente já fez valores tão pequenos, entendeu? Que às vezes dava, sei lá, R$20 para cada casa. Uau.
Entendeu? Então, Entendi. Então é pensar mesmo no futuro, ter essa visão, e eu acredito que em qualquer área, qualquer profissão, seja empreendendo, seja como CLT, precisamos ficar atentos ao que o mercado vai ter daqui 5 a 10 anos para ser inserido, porque senão sim. não vai entrar para o jogo, que nem você Sim, falou, não não tem vai. E como. é assim, aquela coisa, né? O que que você pode fazer a mais? Exatamente. Porque as pessoas, elas têm preguiça de entregar um pouco a mais, se Verdade. você for parar para pensar, né? Então, assim, se você pode entregar um pouco a mais, eu sempre trabalhei em todos os lugares, eu pensava, o que que eu podia entregar a mais? Então, assim, na academia que eu entrava, eu pensava, o que que eu posso fazer a mais aqui? Então, eu entrei, teve academia que eu entrava, e assim, teve até uma história que teve uma academia que eu queria entrar muito, e aí eu falei assim, bom, eu queria tanto entrar nessa academia, né? Aí eu falei, vou levar um currículo. Aí cheguei lá para entregar o currículo, a recepcionista olhou para mim e falou, você marcou? Eu falei, o dono tá aí? Olha que inocência. O dono tá aí? Ela falou assim, você marcou? Eu falei, não. Ela falou, ah, então tem que marcar, né? Aí eu falei assim, ah, tá, mas ele tá? Aí ela falou assim, tá, porque você pode perguntar para ele se ele pode me atender? Ela falou, ai meu Deus, eu vou atender, vou ligar. Porque ela falou assim, ela vai levar um não bem na cara dela agora. Aí ela vai ver. Aí ele falou assim, não, pode pedir pra ela subir. Aí eu subi para entregar. Aí quando eu cheguei, ele falou assim, olha, Samantha, a gente não tem vaga. Mas assim que surgir, eu falei, eu tenho outra proposta para você. Porque eu acho que sempre quando você vai buscar alguma coisa, você tem que já, se você tiver um não, você já tem que saber o que você vai falar. Claro. E eu falei, bom, se eu tiver um não, já vou saber. Falei, deixa eu trabalhar 30 dias. Se você não gostar, eu vou trabalhar 30 dias de graça. Uau. Se você não gostar, Abusada. você pode me mandar embora. Com 3 meses eu era coordenadora. Por Na que academia. será? Entendeu? Então, assim, e aí eu comecei a mudar várias coisas na academia, tudo, e aí você começa a ouvir coisas, né? Porque na época até o pessoal falava assim: ah, nossa, mas ele é solteiro? Porque a mulher no mercado de trabalho é muito complicado, né? As pessoas, elas nunca, quando elas não conseguem alcançar aquilo que você alcança, porque elas não fazem aquilo que você faz, elas tentam te diminuir. Verdade. E aí elas começam a lançar um monte de coisa, mas eu não tava nem aí. Falava, eu tô aqui pra trabalhar. Sim. Deixa eu falar o que quiser falar. Eu não tô fazendo. Então, pra mim, tá tudo certo. Aqui eu tenho que fazer funcionar. Porque a gente tem que buscar a solução. Então, eu entrava na academia, eu sempre via o que eu podia melhorar. E aí, em outra academia que eu entrava, eu mandava currículo todo dia. Falei, todo dia eu vou mandar até esse cara me chamar. No dia da seleção, ele falou, só chamei essa menina porque ela me mandava mensagem todo dia no meu e-mail. Eu não aguentava mais de tanto e-mail que ela me mandava. E eu faço isso sempre. Até na coisa, eu falo, manda e-mail todo dia. Manda proposta todo dia. Até a pessoa me bloquear. Ou ela vai me bloquear, ela vai me chamar, das duas uma. Oh, perfeito, gostei. Das duas uma, entendeu? Gostei. Porque o não a gente já tem. Então, assim, é aquele um pouquinho a mais que a gente tem que fazer. Se a pessoa não faz um pouco a mais, você não vai, entendeu? Então, hoje a gente vê uma geração que tá muito no fast food, né? Que a gente chama, que é tudo muito rápido. Então, se eu não conseguir, já desisti. Se você desistir, eu já penso assim, se desistir, eu tô pronta. Né? Porque se desistir, eu tô pronta, porque eu não vou perder a oportunidade. Então, Legal. é sobre isso. É sempre a gente pensar em fazer algo a mais mesmo pelo cliente. E pensar como que daqui pra frente vai ser. E pensar fora da caixa. Pensar fora da Ser caixa. ousada. Sim, O porque não você já tem. sim, Bora correr atrás do sim. E me fala assim, como que você definiu o sucesso para você? Hoje, o patamar que você chegou, como você define isso? olha, o sucesso eu defino como alcançar o maior número de vidas que eu puder. E eu sei que muitas pessoas eu vou alcançar e eu não vou nem saber, né? Mas se eu deixar um legado de pessoas, se eu nem estiver aqui mais, e eu deixar um legado de pessoas que estão fazendo aquilo que a Anifax um dia começou, aí para mim já é um sucesso. Show. Legal. E deixa aqui as suas redes sociais, o pessoal que precisa do seu serviço, o que você oferece, o que a empresa oferece, porque é um mercado inovador. Então, a Anifax ela oferece para condomínios assessoria esportiva. Então, nós temos todas as atividades, do bebê até a melhor idade. Então, são mais de 80 atividades que aí o condomínio ele pode escolher. E para a construtora,
a gente trabalha com a criação do bem-estar. Então, a gente trabalha do zero até o lançamento da criação desse bem-estar, que seria todas as áreas de bem-estar, desde a piscina até a quadra, até o espaço fitness. E isso do espaço fitness não é somente a contagem de equipamentos ou somente o layout, a gente vê desde a parte de piso, desde a parte de cromoterapia, tudo aquilo que envolve a parte fitness que pode levar ao bem-estar da pessoa, a gente estuda para poder levar para o cliente de acordo com o público também, né? Sim. E as nossas redes sociais é _Nifax, que é para o público de construtoras, e o @nifax.sports. Com PH? Com PH, porque antigamente, né, não tinha, como é grego, né, Nifax é um nome grego, e antigamente se usava o F como PH, né? E hoje não, a língua portuguesa se tirou. N-I-P-H-K-I-S. Nifax. Ah, legal. É bom saber, mas a gente deixa também marcado aqui. E deixa um insight, alguma mensagem para essa geração, para quem está empreendendo, que precisa inovar, que você acha que foi o seu diferencial. Bom, a mensagem que eu tenho para as pessoas é que elas não desistam, independente se elas acharem que a ideia delas é doida demais, né? Mas que elas não desistam e que elas entendam que elas podem diferenciar uma proposta de um propósito e que tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente pode realizar. Depende muito do que cada um tem, né, dentro da gente. Tem até uma frase que eu ouvi outro dia, achei muito bacana, que o cara falou assim, a gente tem que não precisa se esforçar tanto para ser inteligente, a gente só não pode ser burro, né? E aí ele fala assim, por quê? Porque você tem que pegar a habilidade que você mais admira da sua persona, da persona que você gostaria de se tornar, extrair essa habilidade e tudo aquilo que você acha que ela errou, você já viu que ela errou. Sim. Então, se você sabe que aquele lugar ali, você já vai morrer naquele lugar, não vai para lá, né? Pega tudo aquilo que é de bom. Então, assim, para as pessoas é isso. Não desista e continua com a sua humildade, com a sua simplicidade, independente do status que você tenha, independente do cargo que você tenha, né? Que eu acho que essa é fundamental, é você continuar sendo simples e sendo humilde, porque a gente sempre vai estar correndo atrás de alguma coisa, sempre vai ter pessoas melhores do que a gente, mas a nossa simplicidade em não desistir também das coisas é uma virtude. Uau. Samantha, muito obrigada. Eu que agradeço, lindas. Gente, de Brasília para São Paulo para poder gravar esse podcast aqui, então é uma honra. E para você que gostou dessa história e acha que ela vai impactar muito mais pessoas, então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas notificações e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para poder espalhar essa linda mensagem de resiliência, de determinação, de foco, de ousadia e de muito amor, porque fazer isso tem que fazer com muito amor. E eu tenho certeza que você vai levar essa mensagem para outras pessoas que estão precisando de ter aquela viradinha de chave, assim, só um código que ele pegar aqui ou que ela pegar aqui desse nosso episódio incrível. Eu tenho certeza que vai mudar a vida e a história dessa pessoa. Então, Pri, quer agradecer aí os nossos patrocinadores? Sim, vamos agradecer a DLR Marketing Digital, especialista em tráfego pago, Cristal Bela, fabricação de molduras, a FTP Contábil, especialista em redução e carga tributária, e Braga, que forneceu aqui os nossos petiscos maravilhosos. Muito obrigada a todos. Até o próximo episódio!